nos convidou o Departamento de Estatística para fazer uma experiência com métodos estatísticos. Então, o Paulo está nos liderando lá no departamento, nesse curso, que é uma iniciativa, na nossa avaliação, já olhando um pouco o resultado que nós tivemos ano passado, é bastante interessante. Primeiro porque a estatística, ela nos seus múltiplos e variados procedimentos, ela pode sim fazer interface, né, entre várias ciências. Quem faz um estudo inter ou multidisciplinar, né, que cada vez mais caminhamos também para essa forma de abordar o conhecimento, né, usa a estatística, pode usar a estatística, né, como um método interessante para ajudar a compreender fenômenos da realidade. O objetivo do método estatístico é tentar compreender fenômenos da realidade através de algum tipo de modelagem matemática que possa ajudar, então, ao analista ou ao pesquisador a compreender melhor o fenômeno que ele está estudando. Nenhum método, nenhuma pesquisa ou nenhuma ciência, ela é melhor ou pior se usar estatística ou não. Nós vamos usar estatística quando a análise do fenômeno que nós estamos estudando, quando a análise necessitar de evidências empíricas. E aí sim, a estatística, com a sua metodologia, nos auxilia o pesquisador a ter uma compreensão desse fenômeno. E é claro que todo método, seja ele usando estatística ou não, ele faz uma pequena aproximação da realidade. Nenhum método consegue apreender a realidade como um todo, né, sem perder alguns detalhes. E o que a estatística nos ajuda aqui é compreender que todas as respostas, todos os fenômenos, mesmo aqueles controlados em laboratório, eles têm pequenas variações. E a estatística vai nos ajudar a domar, a compreender essas variações, sem desconsiderar, então, que as respostas estão eivadas de incerteza, né? E essa é a vantagem da estatística. Ela não diminui, ela não simplifica necessariamente a observação dos dados, ao contrário, ela trabalha num ambiente mais complexo, quando você reconhece que existe variabilidade, né? E nós vamos estudar, então, como é o comportamento dessa variabilidade. E isso acontece, muitas vezes, em muitas das nossas pesquisas, porque também, quando nós vamos observar um fenômeno real, nós costumamos trabalhar com uma parte da manifestação do todo. Essa parte da manifestação do todo é a amostra. Então, os processos de inferência estatística, essas várias formas de abordar a inferência estatística, decorrem do fato de que nós trabalhamos com uma parte da realidade. Nós, então, tiramos uma amostra, essa amostra tem que ser retirada com cuidado, então existem técnicas para a retirada dessa amostra, e existem técnicas para a determinação do tamanho dessa amostra para que ela possa representar o fenômeno que nós estamos estudando, e as respostas, então, que nós obtemos, elas são respostas dentro de um campo de incerteza. E nós temos aí dois tipos de incerteza quando nós fazemos essa análise. Uma é a falta de precisão e a outra é a falta de confiança. Então, nem nós temos a precisão absoluta do resultado, mas nós vamos medir que imprecisão é essa, e nem nós temos a confiança absoluta do resultado, e nós vamos, então, medir também
determinar qual é o nível de confiança que nós estamos colocando quando fazemos essa experiência. Então, as nossas experiências. Então, o que nós vamos abordar, o que eu vou abordar com vocês nesses 2 encontros, é contar um pouquinho o que é a amostragem, um pouco da sua história, dentro do contexto do desenvolvimento científico, principalmente do século XX, do início do século XX para cá, virada do século XIX para o século XX, quando a estatística adquire uma consistência maior, a metodologia estatística, como uma possibilidade de amparo a pesquisas empíricas. Então, essa aula de hoje vai ser essa introdução, né, falar um pouco da amostragem, de algumas técnicas de amostragem, da sua história, e no próximo encontro nós vamos discutir especificamente o tamanho da amostra, quais são os determinantes para calcularmos o número de elementos da população que devem participar da amostra. Seguindo então, a metodologia do curso, a nossa ideia é que os conceitos devem ser bastante explorados, então nós vamos explorar conceitos, vamos explorar o método, o fundamento do método e os detalhes das técnicas empregadas. Esses detalhes das técnicas nós vamos dar alguns indicativos. E claro que aí depois, então, por exemplo, como é que eu calculo a minha amostra específica? Cada um de vocês, se vai trabalhar com amostragem, vai ter que adaptar o que nós vamos conversar aqui ao seu problema específico. Porque aí a complexidade é bastante grande. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia, um curso de amostragem no nosso bacharelado é de 6 meses. Um curso de amostragem nós vamos estudar, conversar aqui 4 horas. Mas vocês vão sair com uma boa ideia complementar. É claro que vocês que já estão trabalhando de alguma forma com pesquisa, já têm ideia, já leram em artigos, já trabalharam alguma coisa, vamos tentar aqui dar fundamentos para vocês sobre o processo de amostragem. Então, a amostragem, ela faz parte do processo de inferência estatística. Ela consiste em tomar da população uma parte da população, chamada amostra, e aí nós vamos, estudando a amostra, falar sobre o comportamento da população. Então, esse comportamento da população, ele pode ser verificado através de medidas que nós fazemos na população ou do comportamento dessas medidas na população. A distribuição que essas medidas têm na população. Então, nosso objetivo será esse: estudar na amostra o comportamento da população através da sua forma e através de medidas estatísticas. Bom, as medidas na população, então vamos trabalhar um pouquinho com esses conceitos, firmar um pouquinho, possivelmente vocês com certeza já trabalharam aqui, mas vamos lá. Os parâmetros, então toda medida realizada na população é chamada de parâmetro. Toda medida realizada na amostra é uma estatística. Os parâmetros, eu tenho alguns deles aqui. Mi é a média da população. Então, eu tenho uma variável de estudo, eu quero trabalhar com a idade desse grupo. A média da idade desse grupo é uma representação de um fenômeno, né, que é a idade do grupo, enfim, a faixa etária que o grupo está. Então, a média é um parâmetro e X barra é a média que nós vamos calcular na amostra. Quando eu uso essa estatística para falar sobre o parâmetro, então essa estatística recebe o nome de estimador. Então, o estimador é uma estatística utilizada para falar sobre um parâmetro da população. Então, temos X barra é um estimador de Mi, mas nós temos outros estimadores de Mi, podemos ter outros estimadores de Mi. Eu posso tomar uma amostra aqui de 15 pessoas, por exemplo, e verificar qual é aquela idade que acontece com maior frequência. Essa medida é chamada moda.
Bom, eu posso eventualmente dizer a média da população está próxima a esse valor da moda. Então, a média aritmética, a média da amostra, não é o único estimador que eu tenho para mim. Podemos utilizar outros. A mediana, a média parada. Então, se eu tenho um grupo que tem um valor extremo, um outlier, eu tiro esse valor e tiro o primeiro valor, calculo a média do principal do grupo, e essa média parada pode ser um estimador de mim. Então, eu posso ter várias medidas, né, que serão utilizadas como estimadores. A média aritmética, ela tem algumas propriedades que essas outras medidas não têm. Por isso, ela é preferível. Então, quando vocês trabalharam, não sei se já trabalharam, mas com inferência, né, possivelmente, pelo menos de passagem, será comentado quais são algumas propriedades interessantes de estimadores para parâmetros. Pode ser para média, pode ser para parâmetros de um modelo mais complexo, né? Mas, então, essa é a nossa ideia. Nós temos sigma 2, que é a variância da população. Temos S2, que é uma estatística. S2, a variância da amostra, ou a variância amostral, é um estimador de sigma 2. Esse S2, vocês sabem, nós dividimos 1 sobre N menos 1. Bom, um outro estimador que dividisse 1 sobre N, soma de x menos x barra ao quadrado, poderia ser um estimador de sigma 2? Poderia. Só que esse estimador S2 tem propriedades que o estimador, esse outro, não tem. Mas isso também não é o assunto preferencial da nossa aula. Só para fazer um comentário, o que eu gostaria de frisar é que essas estatísticas, usadas como estimadores, nós temos propriedades desses estimadores que são interessantes para a estimação dos parâmetros. Nós temos o tamanho da amostra e temos o tamanho da população. Eventualmente, o tamanho da população é uma medida, um parâmetro de interesse e que nós devemos estimar. No final, na aula que vem, eu vou comentar com vocês uma experiência real que aconteceu quando se precisou estimar o número de baleias azuis, né, que nadavam aqui nos mares do sul. Então, o tamanho da população, eventualmente, é um parâmetro também a ser estimado. Nós vamos ver como trabalhar um pouco com isso. P, a proporção da população. Então, esse é um estudo bastante frequente. A proporção de eleitores que vão votar num candidato, numa eleição. Então, essa proporção na população, ela só se revelará no dia da eleição. Mas, quando fazemos pesquisas eleitorais, nós calculamos na amostra P-chapéu, um valor para P-chapéu, um estimador, o estimador é P-chapéu, para falar sobre o valor de P na população. E aqui S é simplesmente o desvio padrão, a raiz quadrada de S2, da mesma forma que sigma é a raiz quadrada de sigma 2. Cada um desses estimadores, o estimador, ele é uma expressão matemática. Então, a média aritmética é um estimador. Só que, quando nós fazemos amostragem, se eu faço um procedimento de amostragem, os elementos da população sorteados de uma amostra, possivelmente, muito certamente, serão diferentes de uma segunda amostra, de uma terceira amostra. Os valores da média aritmética da idade de várias amostras que eu vou tirar aqui são diferentes, né? E isso não é problema, porque nós não estamos buscando que o valor do estimador seja o valor do parâmetro. Nós vamos falar em torno desse valor que nós vamos encontrar para uma particular amostra, nós vamos falar sobre μ a partir de uma observação de x barra. Esse valor que o estimador assume é chamado de estimativa. Então, estimativa é o valor que o estimador assume para cada particular amostra que nós podemos realizar.
Claro que quando nós fazemos a amostragem, nós vamos tirar uma única amostra e vamos nos cercar de cuidados para que esse valor do estimador, essa estimativa, ela, como eu comentei no princípio, ela está carregada de duas incertezas, a falta de precisão e a falta de confiança, mas que nós vamos poder afirmar, então, algo sobre mim com um certo nível de imprecisão e um certo nível de falta de confiança ou de incerteza. Está na aula 8. Aula 8. A chamada está na aula 8. Bom, então, isso que eu estava comentando pode ser expresso, por exemplo, num intervalo de confiança para mim. Então, nós vamos dizer que a média da população, ela está dentro do intervalo x barra mais ou menos um desvio, e nós vamos afirmar isso com um nível de confiança, 1 menos alfa. Nós vamos ver a natureza do alfa, o que é o alfa, nós vamos ver a natureza de D. Mas, por enquanto, o que nós já temos é que D é falta de precisão, então, se eu estou trabalhando com a média do grupo, e a média é 22 anos, mais ou menos 2 anos, esse 2 anos é uma medida de imprecisão, que nós chamamos de desvio e coloquialmente é chamada de margem de erro. Margem de erro. E eventualmente ainda de erro de amostragem. E o alfa é chamado de erro estatístico. O problema do uso da palavra erro aqui é que nós temos que tomar cuidado, né, o que cada um dessas palavras erros significam. Veja que o alfa, que é o erro estatístico, ele compõe o nível de confiança. Se o erro estatístico é 5%, esse valor aqui é 95%, ou 0,95. Veja que o D, se nós estamos trabalhando com idade, a unidade de D é diferente dessa unidade. Aqui nós temos anos, e aqui nós temos uma probabilidade ou uma percentagem, um nível de confiança expresso de 0 até 100%. Outra abordagem que nós temos para o trabalho com inferência estatística é o teste de hipóteses. Então, no teste de hipóteses aqui, e estamos trabalhando com estatística clássica, no teste de hipótese nós estamos supondo que a média seja igual a um valor e vamos testar se podemos rejeitar a hipótese de que a média seja igual àquele valor. Vejam, aqui é importante no teste de hipótese, né, ter bem claro que a hipótese de pesquisa é a hipótese alternativa. Se eu tenho um remédio que diminui o tempo de remissão da dor de cabeça, e eu tenho um novo remédio com uma nova composição, que eu afirmo que ele vai diminuir ainda mais o que nós temos. Então, se tradicionalmente, em média, nós temos 5 minutos para a remissão da dor de cabeça, eu vou testar a hipótese de que a média, então eu vou trabalhar com um grupo de pessoas, administramos o remédio, medimos o tempo de remissão da dor de cabeça. Eu vou testar a hipótese de que a média de remissão seja menor do que 5 minutos. Então, a hipótese alternativa é a hipótese de pesquisa. É isso que nós estamos perseguindo. Nós queremos ter evidências para rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Então, esses testes de hipóteses, eles podem ser bilateral, no geral não são, no geral eles são unilateral, a média maior do que uma constante ou a média menor do que uma constante. Então, para respondermos, para fazermos a tomada de decisão de teste de hipótese, nós vamos trabalhar com uma amostra,
representativa da população, vamos trabalhar com as estatísticas dessa amostra, que no caso a estatística será X barra ou algum estimador, e vamos responder a essa tomada de decisão com base em uma amostra representativa. Um outro exemplo, então, do intervalo de confiança, nós vamos trabalhar bem com essa ideia de proporção, é o intervalo de confiança para a proporção. Então, P é a proporção da população, P chapéu é a proporção na amostra, de uma certa característica que estamos estudando. Mais ou menos um desvio é igual a 1 menos alfa. Então, eu chamei bem a atenção da diferença da unidade de D para a unidade de 1 menos alfa. Aqui nós temos, se é proporção, eu tenho, por exemplo, 40% mais ou menos 2% e tenho alfa 5%. Bom, esse 5% aqui, esse alfa, na verdade, ele não tem nada a ver com essa percentagem. São medidas, são unidades diferentes. Né? Muitas vezes há confusão, né? em se trabalhar com essa percentagem e essa percentagem. São medidas diferentes. No caso do exemplo que eu dei de idade, deixei isso bem claro. Eu falo isso para vocês porque nós já enfrentamos discussão acerca dessa situação em pesquisa eleitoral, que eu vou comentar mais tarde, né, em que houve confusão, né, no julgamento da validade de uma pesquisa, que esse valor e esse valor não completavam 100%. Então, a margem de erro 2%, 95%, 95% com 2, 97%, cadê os outros 3%? Né? E é verdade, estou falando isso para vocês porque já trabalhamos. Então, não tem nada a ver, embora essa determinação ela vai ser conjunta, né, mas isso são unidades diferentes. Peguei, então, para trabalharmos um pouco mais essa ideia de intervalo de confiança, uma pesquisa eleitoral. Estamos aqui com um candidato A, e estamos querendo saber qual é a intenção de votos da população para esse candidato A. Então, supondo que na amostra ele tenha tido 40% da preferência, e a pesquisa predeterminou que o intervalo de confiança seria com margem de erro de 2% e com 95% de confiança ou 5% de erro estatístico. Então, no final, o que nós observamos é que se a eleição tivesse sido realizada no dia da pesquisa, esse candidato teria entre 38% e 42% dos votos. Temos certeza disso? Não. Afirmamos isso com 95% de incerteza. Então, vocês vejam o cuidado que nós temos que ter para o uso do método estatístico e verificar qual é a resposta, de fato, que o método estatístico está nos fornecendo. Quando nós assistimos, em época de eleição, a televisão falando sobre os resultados de pesquisas eleitorais, no geral, eles fazem um destaque muito especial para esse estimador pontual, 40%. Quando, na verdade, a estimativa, né, o que a estatística está oferecendo é um intervalo. Ela não está oferecendo estatística pontual. É um intervalo e ainda com um certo grau de incerteza. Não temos certeza que aquele resultado acontecerá. Por lei, no caso de pesquisa eleitoral, quem divulga a televisão, os jornais, são obrigados a falar que a margem de erro é tantos por cento, 2, 3, 5%, quanto for, e que essa afirmação é feita com um nível de confiança de 95%. Possivelmente, quem está relatando ali não está sabendo o que está acontecendo, possivelmente, mas são obrigados a falar. Né? E nós podemos entender ou não, né, o que eles estão falando. No geral, também, nós estamos mais preocupados com o resultado pontual
o que pode levar a situações bastante curiosas, como as que eu vou comentar um pouco mais na frente. Eu vou aproveitar e tomar uma água. Para o pessoal do remoto, a chamada de vocês foi aberta, tá? Chamada 3, na aula 8, a palavra passe é amostra. Bom, então eu vou... obrigado, Paulo. Poxa, nem... Deixa ele. Eu vou voltar para aqueles 2 slides. Eu quero comentar para vocês o quão recente é esse trabalho científico que nós temos com a amostragem. Esse artigo de 1895, de um estatístico norueguês chamado Kjær, Observações e Experimentos sobre Contagens Representativas, foi publicado no boletim do Instituto Internacional de Estatística em 1895. Esse artigo, 1895, virado então do século XIX para o século XX, início lá do século XX. Esse artigo entrou em discussão em 1895 e 30 anos, né, em discussão e sendo muito criticado, para finalmente, em 1926, numa revisão que foi feita pelo Instituto Internacional de Estatística, ele ser reprovado. O Instituto Internacional de Estatística, ainda nessa época, achava que os procedimentos, e que são os procedimentos que deles derivaram as técnicas que nós utilizamos hoje, não eram suficientes para ter validade científica. Então, vocês vejam que isso é algo bastante recente para a ciência. Trabalhar com pequenas amostras é bastante recente. O que reforçou um pouco essa ideia de que a amostragem tinha sua validade, trabalhar com pequenas amostras tinha sua validade, foi uma experiência que ocorreu nas eleições de 1936, nos Estados Unidos, quando houve uma pesquisa eleitoral feita por essa revista, Literary Digest, que já vinha fazendo pesquisas desde o final do século passado, 1870 em diante. Eles já faziam grandes pesquisas eleitorais e eles costumavam chegar mais ou menos próximo do resultado. Em 1936, eles fizeram uma pesquisa em que o resultado da pesquisa, não está aqui, dava derrota de Roosevelt. Quando a gente discutir o tamanho da amostra na próxima aula, eu vou conversar em detalhes com vocês sobre essa pesquisa. Mas aqui eu só quero dizer que essa pesquisa realizada pelo Gallup, então o George Gallup, que era um psicólogo, e ele montou um instituto de pesquisa eleitoral que esteve aqui no Brasil durante muitos anos. O Gallup atuou aqui no Brasil, ele trabalhando com uma amostra de 50 mil eleitores, num universo eleitoral de aproximadamente 10 milhões de votos nos Estados Unidos, naquela eleição de 1936, e essa pesquisa, com 50 mil eleitores, errou em 6% o resultado da eleição. Um pouco maior do que a margem de erro de 5% do que era prevista. Por outro lado, essa grande pesquisa do Literary Digest, dos 10 milhões de votos, eles conseguiram 2,4 milhões. Fizeram uma amostra de 2,4 milhões. Um quarto da população, 4 pessoas foram perguntadas, dos eleitores, foram perguntadas em quem votaria.
e eles erraram, eles inverteram o resultado. Eles disseram que o Roosevelt perderia por 12 pontos de diferença, quando o Roosevelt ganhou, né, com uma margem, e ali sim o resultado vamos acertar com isso daqui, deixa eu ver para trás. Aqui. O resultado da eleição, o Roosevelt teve 56% dos votos. Não, na pesquisa Gallup, o Roosevelt teve 56% dos votos. O resultado da votação foi 63% dos votos. O Literal Digest falou que o Roosevelt perderia as eleições de 60% a 40%. É isso. Então, e o que houve? É importante essa discussão, porque para nós entendermos o que houve nessa eleição, por que a pesquisa da revista, né, errou, né, de uma forma tão contundente com um eleitorado, uma pesquisa com 1/4 da população. Hoje não se faz mais amostragem desse tamanho, 25% da população. Por quê? Porque naquela época, ter telefone nos Estados Unidos e ter automóvel nos Estados Unidos, veja, 1936, o automóvel tinha poucos anos de vida. Então, quem tinha telefone e automóvel era uma classe social privilegiada. A pesquisa da revista pegou esses 10 milhões de eleitores e mandou para eles uma carta pedindo para eles responderem essa carta e devolverem para a revista fazer essa avaliação. Dos 10 milhões de eleitores, que não pegava todo o eleitorado, pegava uma parte do eleitorado, 2.400.000 responderam. Então, os que não responderam tinham uma característica em comum, que era o desinteresse pela pesquisa. Eles podiam ter interesse pela eleição, porque eles participariam da eleição, mas tinham desinteresse pela pesquisa. Em 1929, houve a grande crise econômica americana com a quebra da Bolsa Americana. E o que se propunha aqui era o New Deal, então um novo acordo em que o Estado participaria da economia de uma forma muito mais presente, recuperando o emprego, abrindo linhas de crédito, e esse New Deal estava muito mais próximo das propostas do Roosevelt, que era do Partido Democrata, do que do Lyndon, que era do Partido Republicano. E o que a pesquisa não conseguiu, mesmo com essa quantidade imensa de eleitores, foi buscar naquele eleitorado que seria privilegiado por uma nova política proposta pelo Roosevelt, esse eleitorado não participou da pesquisa. Mas, de qualquer forma, a pesquisa do Gallup pegava uma amostra muito pequena. E a suspeição, vocês viram que na academia havia suspeição sobre esse tipo de pesquisa e ainda estava presente. Então, essa primeira pesquisa eleitoral do Gallup, ela foi muito importante para sensibilizar, inclusive a academia, de que esses processos de pesquisa amostral, quando bem controlados, eles podem ajudar na investigação científica. Como eu falei para vocês, nós vamos discutir com um pouco mais de detalhe essas pesquisas americanas na próxima aula, quando discutirmos determinação de tamanho da amostra. O que eu estou tentando pontuar aqui para vocês agora é, historicamente, né, como que os processos estatísticos hoje que são baseados em amostragem, né, quando é que eles começam a ter uma força, né, bastante grande, que é na virada do século XIX para o século XX. Aqui é uma declaração da Kish sobre pesquisas por amostragens, que ela diz que o artigo de Kier pode bem servir como data de nascimento de levantamentos por amostragem, apesar de pesquisas já terem sido feitas por Laplace
aqui em 1700 e comecinho de 1800, e Lavoisier. Mas da forma como foi organizado e como nós utilizamos hoje, né, então é bem na virada do século XIX para o século XX. E aqui uma nota histórica importante sobre os métodos estatísticos. Também nós temos aqui quatro personagens importantes da estatística. Inicialmente o Galton e o Pearson, são ingleses. Vejo que eles têm uma diferença aqui razoável de 30 e pouco, quase 40 anos, a diferença entre eles, 22, 57, né, 35 anos. Então o Galton bem mais velho, o Pearson ainda jovem, na virada do século, um pouco, o finalzinho do século XIX. Eles se aproximaram porque o Darwin, nas suas pesquisas e levantamentos de dados, então Darwin rodou o planeta buscando dados lá com o seu barquinho Beagle, etc. Ele tinha um volume imenso de dados e ele não tinha habilidade, ele não conseguia tirar resultados daqueles dados. E aí ele procurou o Galton, que era matemático, era antropólogo e depois se tornou geneticista. Já nessa época, então, esses pensadores lidavam em várias áreas. Então, o Darwin procurou Galton, seu primo irmão, né, para que ajudasse a compreender aqueles dados que ele tinha recolhido nas suas viagens. O Galton buscou ajuda com o Carl Pearson, que era um jovem economista, né, mas também matemático, que o auxiliou na compreensão de relações entre variáveis. Possivelmente vocês vão trabalhar aqui no contexto do curso, eu acho que sim, né, Paulo? Regressão, um pouquinho correlação. Então, o coeficiente de correlação de Pearson, né, é uma homenagem que Galton fez a Pearson na construção de uma medida que relacionava duas variáveis. Então, um dos problemas que o Darwin trouxe para o Galton é como que a altura do pai é transmitida em hereditariedade para a altura do filho. Então, se essa característica tinha essa transmissão por hereditariedade. Vejo que o Darwin, o objetivo dele não era criar uma teoria da evolução. O objetivo do Darwin era estudar a origem das espécies. A teoria da evolução foi uma decorrência em que ele trabalhou com o fenômeno do acaso, né, de uma forma bastante importante. Mas aqui o que eu estava querendo chamar a atenção é para essa medida de correlação entre duas variáveis e de um modelo matemático que explicasse a relação entre a variável x, a altura dos pais, e a variável y, a altura do primogênito, porque daí também tinha que fazer uma restrição, pegou só o filho mais velho, nem fazia essa relação. Daí derivou, então, os métodos de análise de regressão e correlação. Então, esses métodos, eles inauguram, porque trata-se agora de amostras, esses dados são lidados como amostras de uma população geral e para se fazer inferência. Então, se eu tenho a relação, consigo um modelo matemático que relacione a altura do pai com a altura do filho, você pode me dar a altura do pai, que eu vou dizer a altura do filho, mais ou menos um certo valor, em torno de um valor médio, que esse modelo vai determinar. Bom, na sequência desses estudos, então, o Galton ele se interessa firmemente por hereditariedade e ele cria, na Universidade de Londres, ele cria um departamento de eugenia. Esse departamento foi um departamento importante. Então, se as teorias de Darwin, elas revelam que o mais habilitado é o que transmite as suas características, por que nós não podemos encontrar no ser humano, no seu comportamento, elementos que façam com que as pessoas sejam melhores e que transmitam as suas
melhores qualidades. Veja que aqui podem surgir problemas, e vão surgir problemas já na sequência com relação a essa ideia. Embora a ideia do Galton seja uma ideia não de segregação ou de seleção natural de homens melhores e piores, mas ele será apoiado firmemente por Egon Pearson, que é filho do Karl Pearson. Aqui sim, vejam, o Karl Pearson é de 1857, o Egon Pearson de 1895. Aqui nós temos 40 anos, 38 anos. Então, quando o Egon Pearson se envolve com estatística de forma muito forte, o Karl Pearson já está próximo, né, da sua aposentadoria, do fim do seu trabalho científico. E o Egon Pearson vai trabalhar com o Galton, e a ele se associa um matemático chamado Ronald Fisher, que tem mais ou menos a idade do Galton. O Fischer, que é formado em matemática, mas depois se tornou um grande geneticista e trabalhou com experimentação agronômica na estação de Rottenstedt. É assim, Paulo, que a gente fala? Rottenstedt. Né? E ali ele desenvolveu processos de comparação entre variedades diferentes, elaborando testes de hipóteses, inferência estatística, muito parecido com a forma como nós trabalhamos até hoje. Então, Ronald Fisher é considerado o pai da estatística moderna. Vejo, ele morreu em 1962, então, recentemente, muitos de nós já estávamos aqui, quando o Fisher morreu, e ele esteve no Brasil, onde ele ajudou a fundar o capítulo brasileiro da Sociedade Internacional de Biometria, que o Paulo foi presidente, né, Paulo, da nossa sociedade, e, na mesma ocasião, a Sociedade Brasileira de Genética. Ele é fundador da Sociedade Brasileira de Genética nessa visita dele ao Brasil. O Fischer gostou dessa ideia da eugenia. Vejo que aqui nós estamos falando mais ou menos 36, 1930, o Fischer tem um grande, importante trabalho, referência, que é um livro chamado Delineamentos e Experimentos, de 1932. A estatística está nascendo com esse espírito, buscando várias outras interfaces na terceira década do século XX. Estamos na Inglaterra. E o que está acontecendo na Europa nesse momento? Tanto na Itália quanto na Alemanha, começam a surgir agrupamentos políticos, lideranças políticas, nomeadamente Mussolini e Hitler, que buscam aqui nas ciências justificativa, né, para algumas de suas proposições políticas. Então, a eugenia, ela é buscada pelo nazismo alemão de uma forma absolutamente descompensada e não aparada na ciência, mas como uma justificativa de que é possível, através de um darwinianismo social, você melhorar as espécies. E, portanto, você pode selecionar quais grupos de seres humanos, né, são candidatos a melhorar a espécie, com aqueles que podem ser descartados. E essa foi utilizada, essa justificativa, né, para a perseguição aos judeus, para a perseguição aos negros, aos homossexuais, como gente que não contribuía para a melhoria da espécie. O Fischer, ele recuou, né, quando viu a mal utilizada, né, nessa ocasião, o Galton já estava morto, né, o Fischer recuou, mas ele ainda carrega um pouco essa marca na sua história. Independentemente disso, a metodologia estatística desenvolvida, né, por Fischer é a base
é a base do que nós trabalhamos hoje, seja na abordagem clássica, na abordagem de verossimilhança, na abordagem bayesiana. Fischer, né, essa abordagem de verossimilhança, né, foi uma de suas proposições. Muito bem, então, o que eu quis pontuar aqui para vocês é que nós estamos, então, nos preliminares, em termos científicos, da utilização de métodos estatísticos, porque não tem 100 anos que esses métodos foram desenvolvidos, né, mas pela sua robustez, pela possibilidade da construção de observações eivadas de incerteza, ou de outra forma, de conclusões científicas baseadas em ambientes de incerteza, né, isso a estatística oferece, né, de uma forma primorosa. E é por isso que cresceu tanto nesses 70, 80 anos que nós estamos falando aqui, né, e hoje é uma matéria fundamental para que se possa fazer um desenvolvimento científico completo. Eu não tinha colocado aqui no slide, mas eu quero comentar com vocês uma observação interessante feita pelo Michael Kaku. O Michael Kaku, ele é um físico, ele trabalha na fronteira da física, ele trabalha com a teoria das cordas. Vocês sabem que a teoria da relatividade geral e a mecânica estatística, a física quântica, elas têm contradições que precisam ser resolvidas. E a busca da física agora é a teoria da unificação. E parece que a teoria das cordas tem sido a melhor proposta. Então, o Kaku, ele é um desses pesquisadores, né, de ponta da física. E ele escreveu um livro agora, não tem uns 10 anos, chamado Visões do Futuro. Visões do Futuro. Então, ele procura nessas visões do futuro fazer algumas previsões para frente, para as ciências, o que ocorrerá no mundo das ciências na frente. E ele começa fazendo um balanço do século XX. O século XX, vocês viram na estatística, mas em outras áreas dá saltos fundamentais para a ciência. E o Kaku revela ali, nesse seu trabalho, nesse seu livro, ele é um difusor científico, então ele tem inclusive um programa na internet, tem um programa na televisão em que ele faz difusão científica, ele tenta simplificar a linguagem para a compreensão desses fenômenos tão complexos, né, das ciências como são observados em várias áreas, especialmente na física. Bom, e ele diz o seguinte, que durante o século XX, 3 grandes revoluções das ciências naturais foram realizadas. A primeira foi a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica. Einstein e uma série de outros grandes pensadores que mudaram o mundo, mudaram a forma de ver o mundo. A relatividade geral, ela praticamente deixa para trás 300 anos de Newton, que era a referência, como nós enxergamos o universo, como que o universo funciona. Então, esse universo newtoniano, ele é enterrado com Einstein. As leis newtonianas servem para nós observarmos fenômenos relativamente mais simples, que nós podemos enxergar a realidade pela visão newtoniana, mas a visão de Einstein muda completamente, né, toda a forma de nós enxergarmos a vida e a natureza. A gravidade, por exemplo, quando Newton derruba a maçã, ou cai a maçã, né, Newton diz que a Terra puxou uma atração, a Terra atraiu a maçã. Né, Einstein diz que o espaço empurrou a maçã. Né, eu vejo que é uma diferença fundamental, é outro mundo. Bom, então, a física moderna é uma grande contribuição, né, para as ciências no século XX.
A biologia molecular, o acompanhamento, então, dos processos de DNA, de sequenciamento de DNA, são uma revolução e cada vez de forma mais importante. E um terceiro campo, a informática, o desenvolvimento do computador. O desenvolvimento do computador, o acesso que nós temos hoje ao computador, ele é tão fantástico que nós, às vezes, não olhamos. Se olharmos há 30 anos atrás, ou talvez 40 anos atrás, um estudante de engenharia na Universidade Federal do Paraná fazia contas de cálculo 1 na régua de cálculo. Não tinha nem essa maquininha do mercado chinês ali. Não tinha. Então, vejam onde nós estamos hoje com a informática. E mais, com os processos de compreensão da inteligência artificial. Então, o que o Kaku diz é que esse conjunto de avanços científicos das ciências naturais, né, talvez tenha faltado discutir aqui um pouco as ciências humanas, as ciências sociais, né, mas aqui nas ciências naturais, isso aqui foi fundamental para o estágio que nós estamos na ciência hoje, que é um estado de revolução científica e tecnológica, que muitas vezes nós não nos damos conta porque nós estamos dentro. Mas se cada um de nós olharmos o que foi o nosso curso de graduação agora há pouco, e o que é hoje, e o que será daqui a 5 anos, né, a gente verifica que há um aceleramento fantástico de inovações científicas e tecnológicas. Bom, e o Kaku, nessa sua discussão, tanto na física moderna, quanto na biologia molecular, quanto na informática, em particular na inteligência artificial, esses processos todos não seriam possíveis sem a utilização forte, muito forte, da teoria de probabilidades e do método estatístico. Não seria possível. Então, completando essa abordagem histórica que estou fazendo com vocês, tentando localizar aqui o que nós estamos discutindo em termos de método, em termos de ciência, num contexto histórico, né, revela em síntese que nós estamos iniciando uma caminhada, uma longa caminhada, estamos no princípio, estamos ainda vamos dizer, na pré, não quero dizer pré-história, porque isso mas eu quero dizer assim, estamos dando os primeiros passos e que avançam fortemente e rapidamente, né, a cada período. Nenhum de nós daqui a 10 anos conseguiríamos ser profissionais com as habilidades que nós estamos adquirindo agora. Será impossível exercer qualquer profissão só com essas habilidades. Nós vamos precisar cada vez mais nos atualizar e os processos de conhecimento da realidade através do método estatístico, né, podem nos ajudar bastante. Então, voltando agora um pouco mais para a discussão presente, eu vou trabalhar com vocês agora com algumas definições básicas dentro de amostragem. Bom, então nós já falamos, população é um conjunto de objetos que tem uma característica comum e que seja objeto de estudo. Então, para nós, vamos dizer lá, para ciências humanas, a gente já pensa imediatamente em demografia, um conjunto de pessoas que habitam um território em certo tempo, isso é uma população, né, mas também lá, e aqui a população é mais, aqui para a estatística, ela tem um foco diferente. Eu posso falar na população dessas carteiras aqui, tem uma característica comum, se for objeto de estudo, é uma população. As pesquisas realizadas na população eu perdi aqui. Ele não está voltando. Bom, então a população, ela é um conjunto de pessoas, objetos, coisas, animais que tem uma característica comum. E a amostra é uma parte dessa população.
Então, eu posso pensar a população, em termos matemáticos, como o conjunto universo. E a amostra, as amostras, deu certo? E a amostragem é um subconjunto. E esse subconjunto, desejamos que ele represente aquele conjunto. O trabalho feito na população é chamado de censo. O trabalho feito na amostra é chamado de amostragem. Os censos populacionais, nós estamos às vésperas da realização do nosso censo, 2020, teremos o censo no Brasil. Os censos populacionais, eles já temos notícias lá na China, 2000 antes de Cristo, a China já tinha uma população importante, então os governantes, os imperadores chineses já faziam o censo. Então, os censos, depois realizados no Egito, os maias, astecas e incas tinham contágios populacionais, né, notadamente o Império Romano. O Império Romano, na medida em que avançava, precisava ter ideia de quem era, como administrar aqueles territórios, quem era a sua população. Um desses censos do Império Romano marca o nosso calendário, né, que é o nascimento de Cristo, mas não foi o primeiro censo que Roma fez, ele já tinha feito alguns antes, e não foi o último, foi feito outros. Para a história, há uma coincidência histórica. Há pessoas, e aí vamos dizer assim, da fé, né, de cada um, que imaginam que o Império Romano fez aquele censo, naquela ocasião, né, para identificar quem seria, né, filho de Deus, etc. Bom, mas isso é matéria da religião. A verdade é que o Império Romano, né, fazia vários censos populacionais. Nós agora estamos numa discussão bastante importante no país da realização do censo de 2020. Todos nós, com certeza, em algum momento da nossa caminhada profissional, nós vamos precisar de dados do censo. O censo brasileiro, nós tivemos algumas experiências, 1872, com o recenseamento feito pelo Império, depois o primeiro censo da República em 98, o segundo censo em 1900, terceiro em 1920, agora 1940 é um marco histórico importante para a demografia e a estatística social, econômica brasileira. Em 1940, o Jorge Mortara, um estatístico italiano, o Jorge Mortara, ele, um pouco antes de 1940, ele veio para o Brasil a convite do governo Getúlio Vargas, e fugindo do fascismo na Itália. Mortara era judeu. O Mortara veio para o Brasil com o objetivo de organizar o censo de 1940 nos moldes como era feito internacionalmente. Então, havia um protocolo internacional de como deveriam ser feitos censos. Esses nossos censos anteriores, realizados aqui no Brasil, não seguiram esse protocolo. No geral, esse censo tinha o objetivo de contagem da população e mais algumas informações, né, sobre a economia. Esse censo de 1940, portanto, marca historicamente o ingresso do Brasil no levantamento demográfico, socioeconômico, e mais tarde o IBGE realiza vários censos, como o censo agropecuário, né, existe eventualmente a contagem de populações entre censos, mas uma das determinações dos censos internacionais é que eles sejam realizados de 10 em 10 anos. Portanto, nós tivemos censo em 1940, 1950, 60, 70, 80, 91, 2000, 2010 e 2020. Nós temos essa quebra aqui, que daqui a pouco eu comento, mas o objetivo era fazer censos de 10 em 10 anos. Para a realização do censo, o Jorge Mortara
organizou o IBGE. Então, o IBGE é fundado para a realização desse censo de 1940. E mais, é construída no Rio de Janeiro a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a ENSE, que é a primeira escola de estatística do Brasil. Então, o ensino da estatística no Brasil tem sua marca em 1940. Bem atrasado em relação ao que já existia de escolas de estatísticas, tanto na Europa, na China, nos Estados Unidos, né, já haviam trabalhos muito importantes quando nós começamos a nossa caminhada do ensino de estatística e trabalhando com demografia. Então, a Escola Nacional de Ciência e Estatística tinha por objetivo formar demógrafos e professores de estatística. Muito bem, hoje não. Hoje a ENSE, ela teve uma evolução, ela é uma escola de estatística normal, um grupo que estava no Instituto de Matemática Pura e Aplicada veio para o ENSE, e o ENSE hoje ganhou uma outra conformação. E é uma importante escola de estatística que nós temos no Brasil, não só de demografia. Também trabalho com isso, mas a principal referência de demografia está em Minas Gerais. Muito bem. Bom, mas em 1940, Jorge Mortara organiza o primeiro censo e nós vamos realizando os censos e, a partir de 1960, nós adotamos um procedimento na realização do nosso censo, que é uma amostra de 25% da população. Porque o censo é muito grande, tem muitas questões. Os processos de amostragem já estavam bastante seguros. Por prudência, o IBGE ainda pegou uma amostra muito grande, 1/4 da população, para passar um questionário completo. Então, o censo brasileiro hoje, como os censos internacionais, ele é realizado de duas formas. Existe o questionário abreviado, que a unidade amostral do censo não é a pessoa, a unidade amostral é o domicílio. Então, no domicílio, todos os elementos do domicílio participam da pesquisa abreviada. Não precisa responder, mas alguém que responde vai falar a idade, o sexo, a cor das pessoas, o grau de instrução, informações básicas. E a amostra, o questionário completo é realizado, então, até ali, de cada 4 domicílios, respondia um questionário completo, que nessa ocasião tinha em torno de 50, 60 perguntas. A partir de 1991, então nós tivemos aqui uma quebra, houve, em 1990, houve uma mudança de governo. Primeiro, que era o presidente do país, era o Collor. E o Collor entendeu que a metodologia deveria ser simplificada, gastos muito grandes, é parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né, em que cerca de 25% do orçamento do censo, né, está sendo questionado pela área da economia, né, porque a gente pode cortar isso e realizar o censo sem problemas. Não foi o que aconteceu em 1990. Nós não conseguimos realizar o censo em 1990. Ele foi realizado em 1991. E a amostra de 25% veio para 10%. Mas ela poderia ter vindo para menos, ela poderia ter vindo para 5%, para 2%, para 1%, eventualmente, porque o IBGE já tinha, na ocasião, como tem hoje, capacidade técnica de, através de estudos amostrais, tirar conclusões importantes para toda a população. A contagem não. A contagem tem que ser realizada, tem que ir de domicílio em domicílio e verificar quantas pessoas nós somos, né, quais são as características dessas pessoas. O Brasil tem recebido muitos imigrantes ultimamente, então é importante essa informação. Nós temos envelhecido, a nossa expectativa de vida, né, hoje é, em média, 74 anos. Essa expectativa de vida, né, dessa geração, para vocês terem uma avaliação de quanto isso aumentou no Brasil, no final da 1960, né, a expectativa de vida era 58 anos, era expectativa de vida, ninguém tem pessoalmente expectativa de vida. Expectativa de vida é uma média que um grupo vai viver.
Então, hoje a expectativa de vida, passamos de 58 para 74 em pouco mais de 50 anos. É colossal essa melhora, né, da expectativa de vida. E claro, por quê? Porque as condições de saúde melhoraram, as condições sanitárias melhoraram. Aí muita gente, às vezes, e aqui vamos pegar um exemplo importante, muitas vezes a gente diz assim, não, meu avô que vivia bem, meu avô vivia no mato, comia carne de porco lá, pescava, etc., viveu até os 80 anos. Esse é um exemplo, esse exemplo não serve de amostra, né? O dado estatístico é muito mais forte do que o exemplo do meu avô, o avô de qualquer um. Isso é a sua opinião. Metodologicamente, nós temos um elemento para medir quanto se vive mais, ou se vive mais ou menos agora. Com certeza, nós vivemos agora 74 anos em média, e essa expectativa de vida está crescendo. As mulheres têm expectativa de vida de 78 anos, os homens têm expectativa de vida de 72 anos. Essa diferença absurda ocorre por características muito próprias nossas, brasileiras. Por que a mulher vive mais, em média? Porque quando a gente calcula essa média, a gente começa ali pela mortalidade infantil. E a mortalidade infantil masculina, por alguma razão específica, ainda não se sabe por quê, embora o índice de masculinidade, que é a razão entre homens e mulheres, seja maior do que 1, ou seja, nascem mais meninos do que meninas, a partir do 3º ano de idade, esse índice de masculinidade se inverte. A mortalidade infantil e a mortalidade na infância, que é a mortalidade até os 5 anos, ela é preponderante, muito mais preponderante nos homens do que nas mulheres. Por aí nós já podemos dizer que o sexo frágil são os homens, né? Não se sabe ainda direito por quê. Bom, depois, pelas características da vida nacional, aí nós temos a adolescência e a juventude, que nós temos uma mortalidade na infância e juventude fantástica por mortes violentas. A morte violenta, a morte no tráfico, acidente de automóvel. Então, essas mortes violentas, elas atingem muito mais o homem do que a mulher. O homem está mais exposto às causas dessa mortalidade. Na maturidade, aí as doenças que atingem os homens, e hoje no Brasil o que mais leva a óbito, o principal caso, são doenças coronárias. Está perdendo campo para uma doença que está se apresentando de forma importante para nós, que é a depressão. Suicídio, causas de depressão, mas ainda é doenças coronárias. E as doenças coronárias atingem mais os homens do que as mulheres. O câncer de mama que atinge as mulheres pode atingir os homens, mas também de uma forma pouco importante, é muito menor a sua importância do que as doenças coronárias. E as mulheres buscam mais, então, na maturidade e na velhice, buscam mais apoio da medicina do que os homens, né? As mulheres são mais cuidadosas, os homens são menos cuidadosos. Então, por essa razão, somando toda uma geração, isso nos leva, então, a uma estatística que é medida pelo IBGE, que é de expectativa de vida. O censo é importante porque no censo nós levantamos precisamente qual é a idade de cada cidadão brasileiro. É claro que tem algumas partes, poucas, mas tem algumas partes que o censo não alcança, mas alcança o grosso da população brasileira. Por isso o censo é tão importante, fazer essa contagem, saber efetivamente qual é a idade das pessoas, o sexo das pessoas, né, para nós podermos, então, fazer avaliações como essa que eu estou fazendo. Daqui de 2020 até 2030, o que nós teremos nesse intervalo são projeções com base nos dados de 2020, 2010, 1991, que aí já é um probleminha. Então, a estatística tem uma área que chama análise de séries temporais, que uma das prerrogativas para você construir modelos, né, sem maiores complexidades é que esse período ele seja um período regular. Então, se eu tenho de 10 em 10 anos, eu consigo fazer projeções, eu tenho métodos muito
preciso para fazer isso. Se eu tenho aqui uma quebra de 11 e 9 anos, eu vou ter que encontrar uma forma de resolver esse problema. Ou eu estimo, faço uma interpolação, venho aqui para 1990 para ver o que aconteceu, ou eu vou ter um método mais complexo para poder compreender essa sequência, essa série temporal. Bom, a partir de 1991, nós decrescemos a nossa amostra para 10%. Então, a cada 10 domicílios é feito o questionário completo e a tendência, e é bom que seja, que a gente diminua essa amostragem. Ela não precisa ser feita de 10 em 10 anos. Mas, para que nós alteremos essa metodologia, é preciso estudar como fazer. O censo ele não é simplesmente uma pesquisa que se faz num ano. E que realiza o censo. O nosso censo começou já o ano passado. Então, ano passado já começaram algumas experiências em algumas cidades. Todo censo escolhe uma cidade para ser sede de um pré-censo. E agora foi Poços de Caldas. Então, é feito o censo lá em Poços de Caldas para ajustar os detalhes da metodologia. Às vésperas do censo, diminuir essa porcentagem de 10% para 5%, para 2%, como forma de economia financeira, não vai resolver, nós podemos ter problema com o nosso censo se for insistido nessa troca de metodologia às portas do censo. Não pode. Agora, o campo da demografia entende e acha que realmente é possível que nós façamos a diminuição da amostra. O IBGE tem experiência, sabe fazer isso. As PNADs, que são feitas, Pesquisas Nacionais de Amostras Domiciliares, são feitas todos os anos com uma amostra mínima. E os resultados são bastante confiáveis e bastante importantes. Então, esse é o contexto das pesquisas por censo populacional. E agora eu volto mais o pé no chão um pouco. Paulo, até que horas nós vamos? Que horas são? Que horas são? E que horas são agora? Tá. Então eu vou apressar um pouco. Pode ser antes, preferível, né? Tá. Então eu vou mais 10 minutos, pode ser? 10 minutos eu vou, porque aí o que eu não falei agora, eu volto na próxima aula e aí a gente compensa. Então, vou trabalhar rapidamente agora, com um pouquinho mais assim, para o lado técnico, sobre um intervalo de confiança para a proporção. Então, eu escolhi esse tema da proporção, porque ele é um tema que pode ser utilizado em qualquer uma das nossas áreas e ele é bem fácil de compreensão. Então, temos a margem de erro, nível de confiança e alfa é o erro estatístico. Então, eu quero começar distinguindo aqui o que é margem de erro e o que é erro estatístico. Margem de erro é essa percentagem que vai ajudar a construir um intervalo. O candidato tem 40, mais ou menos 2%. Esse 2% é falta de precisão. Então, isso é a margem de erro. O alfa é o erro estatístico. O alfa é a probabilidade de eu sortear uma amostra que não seja representativa da população. Vou repetir isso assim, de uma forma para ficar bem entendido. Quando eu vou fazer a amostragem, nós vamos sortear. Então, vamos trabalhar aqui com a ideia que estamos trabalhando com a média de idade desse grupo. Eu vou tomar uma amostra de 10 pessoas. Eu vou sortear essa amostra. Eu posso sortear aqui combinação de 50, que temos aqui, 10 a 10. Uma enormidade de amostras possíveis. Entre essas amostras possíveis, existe aquela em que eu tenho aquele grupo que abriga os 10 mais jovens. Os 10 mais jovens. Ou, se eu tiver um ou dois não mais jovens, mas eu tenho então um conjunto de amostras que eu vou pegar só as pessoas mais jovens. Eu tenho um conjunto de amostras que vai pegar só as pessoas mais velhas. Essas amostras não representam a população. São amostras ruins, esse é o termo.
amostras não representativas. Quando eu calcular a média de idade desse grupo, da amostra, eu posso chegar aqui a valores próximos a 20 anos, quando a média da população é 25, por exemplo. Então, esse alfa é a percentagem de amostras que não representam a população. Isso é alfa. Alfa, probabilidade de tomar uma amostra não representativa. Quando nós vamos fazer o processo de amostragem, nós já decidimos qual é o valor da margem de erro. Então, eu quero trabalhar com uma margem de erro de 2%, 5%, 10%, enfim, eu vou decidir qual é a margem de erro, vamos decidir qual é o nível de confiança ou qual é o erro de amostragem admissível, e com isso eu vou calcular o tamanho da amostra. Nós vamos ver como é que é esse processo técnico na próxima aula. Mas esses são dois determinantes do cálculo do tamanho da amostra. Então, se eu pegar uma amostra maior, possivelmente a chance dessa amostra não representar o conjunto é menor. Então, aqui nós temos dois elementos importantes do processo de amostragem. A primeira margem de erro, comentei ali, o candidato tem 40, mais ou menos 2%. Então, ele vai ter de 38% a 42%. Veja o seguinte, eu trouxe aqui um exemplo de dois candidatos. O candidato A teve 40% da intenção de votos numa pesquisa eleitoral. Mais ou menos 2. Então, ele vai de 38% a 42%. É isso que a pesquisa está falando. E o candidato B teve 39%. Então, ele pode ter de 37% a 41%. Aqui está estabelecido o chamado empate técnico ou empate estatístico. Quando a gente lê essa pesquisa, a gente diz, bom, o candidato A, 40%, o candidato B, 39%. O candidato A está na frente, pelo menos um pouquinho. Não. Depende da amostra que eu peguei. Depende da amostra que eu peguei. Nós podemos ter, por exemplo, como resultado, que o candidato A tenha 38 ou alguma coisa aqui em 39, e o candidato B tenha 40 ou 41. E o candidato B, apesar desse resultado na pesquisa, o candidato B vence as eleições. Quando as pesquisas são realizadas, as nossas pesquisas brasileiras, elas têm muitos problemas, de várias ordens. O método de extração da amostra, no geral, os institutos não respeitam a metodologia indicada para isso. Nós vamos discutir essa metodologia, como extrair o processo de extração, então o tipo de amostragem. E mais, além disso, os institutos focam na estatística pontual. Então, nós temos exemplos curiosos, né, de leitura incorreta aqui de resultados de eleição. Eu vou dar um exemplo, que ficou muito famoso, foi a eleição para a Prefeitura de São Paulo, quando concorriam no segundo turno Fernando Henrique Cardoso e o Jânio Quadros. A pesquisa de boca de urna, porque a pesquisa de boca de urna é aquela pesquisa mais próxima da realidade. Uma pesquisa realizada uma semana antes das eleições, pode ocorrer fatos aqui, nesse período de uma semana, que inverte o resultado da pesquisa. Então, se a pesquisa foi realizada uma semana e divulgada à véspera da eleição, ela, de fato, já não reflete aquilo que tinha lá atrás. Ela já mudou. A própria pesquisa... Então, esse é um fato. Esse é um fato. Nós conhecemos, na história política brasileira, né, fenômenos de perda de votos, de enxurrada de perda de votos por declarações infelizes. Todos vão lembrar que o Ciro Gomes, uma vez, quando era casado com a Patrícia Pilar, e era candidato à presidência da República, perguntaram a ele qual seria o papel da Patrícia Pilar como primeira-dama. Ele falou, lavar minha roupa e fazer minha comida. Ele, em uma semana, ele perdeu o voto, um voto que ele tinha importante, feminino, ele perdeu esse voto todo, também masculino, uma boa parte, por uma declaração infeliz. Então, isso, às vezes, a pesquisa não percebe, a pesquisa não consegue perceber movimentos, né, que acontecem nesse período entre a realização da pesquisa e a divulgação da pesquisa, como aconteceu lá na pesquisa americana de 1936. Bom,
E, além disso, a pesquisa de boca de urna, que o eleitor ele diz em quem votou depois de ter votado. Então, era para ser a mais confiável, não era para se errar a pesquisa de boca de urna. Acontece que a divulgação do resultado, ela tem que estar aqui dentro dessa concepção. O que aconteceu na eleição do Fernando Henrique Cardoso com o Jânio Quadros, no meio do dia, o Instituto tinha feito a pesquisa e queria divulgar o resultado da pesquisa até o meio-dia, no meio da eleição. Hoje é proibido, não se pode fazer isso. Mas na época podia. E aí o Fernando Henrique Cardoso estava nessa situação, 40 contra 39. Na verdade, era 51 contra 49. E o Fernando Henrique Cardoso, ele acreditou que, divulgando esse resultado, ele pegaria uma parte do eleitorado indeciso, né, que não quer perder o seu voto, e disse, não, o pessoal que vai votar à tarde, já que eu já vou ganhar mesmo, vota em mim. E ele gravou, se deixou gravar, sentado na cadeira de prefeito, né, comentando a eleição, né, como já tivesse ganho, etc. Quando foram apurados, e estava uma situação bem assim, quando foram apurados os votos, o Jânio Quadros ganhou a eleição. Fernando Henrique Cardoso perdeu aquela eleição. Depois tem até um fato folclórico, o Jânio Quadros, quando assumiu a prefeitura em 1º de janeiro, ele mandou desinfectar lá a cadeira, a sala, tudo, né? Esses são jogos da política, né? Mas, enfim, o Fernando Henrique Cardoso, ou por distração, ou por intenção de buscar o voto, eu digo distração porque ele é sociólogo, né? Ele tinha elementos de formação, né, de saber ler uma pesquisa eleitoral naquela época. E ele leu pontualmente, né, talvez para influenciar o voto do eleitor indeciso. Hoje nós temos dúvidas quanto que o resultado de pesquisa influencia o voto do eleitor indeciso. Supõe-se que não seja definitivo numa eleição, a não ser que seja muito apertada. As nossas eleições, elas são obrigatórias, então nós temos uma parcela importante do eleitorado que vota não por razões políticas, de plataforma do candidato, vota por outras razões, né, nem sempre muito ligadas às razões políticas. E pode ser, então, que esse eleitorado seja influenciado por essa questão de ter o seu voto aproveitado. Não há pesquisa no Brasil realizada, né, sobre isso. Nos Estados Unidos, que é um outro tipo de eleição, a eleição nos Estados Unidos é voluntária, né, e ela não é eleição direta, ela é eleição de delegados, então eles têm uma metodologia muito própria lá para fazer pesquisas eleitorais. Lá na pesquisa americana, há estudos que dizem que não, lá, porque também o eleitor vai votar se quiser, né? Então lá não há essa influência do voto do indeciso para votar naquele candidato que vai ganhar ou perder a eleição. Bom, então o que eu gostaria de discutir é essa situação de empate técnico, né, que é uma situação bastante frequente, inclusive nas nossas pesquisas científicas. Muitas vezes, nós não temos evidências suficientes para criar intervalos menores para distinguir entre dois processos. Qual processo é melhor do que o outro? E aí a decisão do pesquisador, e essa é uma decisão do pesquisador, qual é a margem que ele vai trabalhar ali de erro e de precisão, para que ele possa aceitar uma hipótese ou uma teoria que ele está formulando, ou uma hipótese que ele está testando, né, de que aquele resultado, né, pode ter validade científica importante. Então, essa é uma decisão, né, que nós, pesquisadores, vocês como pesquisadores, né, de vocês essa decisão. Né, qual é o tamanho dessa margem de erro e qual é o tamanho do nível de confiança, né, para a tomada de decisão. Então, já falei do erro estatístico, e aqui nós entramos agora num processo um processo mais técnico, que nós podemos classificar nossas amostras como probabilísticas ou não probabilísticas. A amostra probabilística é aquela em que os elementos da população são sorteados para participar da amostra. No processo de inferência estatística, isso é mandatário, tem que ser sorteado.
os processos de inferência clássica exigem o sorteio das pessoas para que a amostra represente a população. Se for não probabilístico, não serve para propósitos inferenciais. Essa amostra probabilística também é chamada de um dos processos, bem simples. Eu tenho 50 pessoas, numeramos de 1 a 50, vamos sortear 10. Coloco numa urna, números de 1 a 50, sorteamos 10 numerinhos e está ali. Essa é a nossa amostra. Essa amostra é chamada amostra aleatória. Amostra aleatória. Eu escolhi assim, você, não é aleatório. Né? Isso é a esmo, não se pode confundir. Na linguagem comum, nós utilizamos aleatório para dizer isso, né? Pegamos mais ou menos ali. Não, aqui nos processos, na metodologia estatística, aleatório tem que ter passado por um processo de sorteio. Esse é o mais simples, tem situações em que esse sorteio não é tão simples, às vezes nós simulamos esse sorteio, né, mas tem que ter esse processo de independência entre quem participa da amostra e quem vai fazer a leitura dos resultados amostrais. Então, esses processos de amostra probabilística, nós vamos discutir na próxima aula, então, rapidamente, a amostra aleatória simples, a amostra estratificada proporcional, a amostra sistemática e a amostra por conglomerados. Esses são os principais tipos de amostragem. E as amostras não probabilísticas, a amostra por cotas, a amostra a esmo, a amostra de voluntários e a amostra intencional. Então, essas duas categorias de amostragem e as técnicas para realizar um e outro, e quando se realiza cada uma delas, nós discutiremos na próxima aula. Agradeço a atenção, né, que vocês dispensaram, né, ao conteúdo, espero que tenha sido proveitoso. Obrigado.